Nós seguimos girando o mundo agora com a ajuda do nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, já aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Tudo bem, Naitsky? Bom dia. Bom dia, Rafael. Procuradores que trabalharam nos casos contra Donald Trump foram demitidos pelo novo presidente dos Estados Unidos, informação confirmada pelo Departamento de Justiça americano. Como justificaram a demissão deles, hein, Naitsky? Olha, o novo procurador-geral lá dos Estados Unidos, ou pelo menos procurador-geral interino, James McHenry, disse o seguinte, que esses procuradores que foram demitidos, a gente está falando aqui de pelo menos 12, eles não são confiáveis para implementar a agenda do presidente por conta do seu papel decisivo nos processos contra o presidente. É isso que diz, então, o procurador-geral interino lá dos Estados Unidos, que assumiu o cargo há pouco, deve ser efetivado nas próximas semanas, James McHenry. O que acontece é que a gente está falando de pelo menos 12 procuradores que estavam envolvidos no processo, 2 casos criminais contra Donald Trump que foram levantados pelo ex-procurador Jack Smith, que se demitiu nas últimas semanas, um pouquinho antes de Donald Trump chegar ao cargo. A gente está falando aqui de 2 casos, então. Primeiro, um dos casos é de Donald Trump ter levado documentos sigilosos da Casa Branca para sua casa lá na Flórida. Isso é algo que tem sido investigado, ou era investigado pelas autoridades americanas, assim como aconteceu também com Joe Biden, que levou documentos da época que ele era vice-presidente, lá na gestão ainda Barack Obama, entre 2009 e 2017, comecinho de 2017, levou documentos sigilosos para sua casa em Delaware. E o Donald Trump fez a mesma coisa com documentos de quando ele era presidente entre 2017 e 2021. Além disso, ele também era acusado, e isso Jack Smith estava nesse processo, estava organizando esse processo, de interferir no resultado das eleições de 2020. A gente lembra da acusação que Donald Trump, depois da derrota no estado da Geórgia, teria falado com a equipe local eleitoral para tentar reverter o resultado na Geórgia e com isso ele teria sido eleito presidente nos Estados Unidos. Jack Smith acabou retirando as acusações porque isso é um praxe lá nos Estados Unidos. Quando um presidente está prestes a assumir um cargo, qualquer tipo de queixa criminal contra ele, feita pela Procuradoria, acaba sendo derrubada porque o governo americano, a justiça americana entende que não é bom para a democracia que um presidente no cargo seja processado. Então, eles acabam retirando as acusações. É o que aconteceu da última vez. Agora, nessa acusação, segundo Jack Smith, se esse processo fosse à frente, se ele tivesse sido levado ao julgamento, Donald Trump teria sido condenado. O que não aconteceu, a gente nunca vai saber qual seria o desfecho dessa história. Bom, qual é a questão aqui? Essa medida de demitir os procuradores, ela não é exatamente ilegal, muito pelo contrário. O presidente Donald Trump tem sim autoridade, tem respaldo da lei para demitir o procurador que ele quiser, pelo motivo que ele bem entender. Então não há nenhum tipo de ilegalidade nesse processo em demitir procuradores que estavam envolvidos no processo contra Donald Trump. Mas levanta ali um clima relativamente negativo, porque Trump, durante a campanha e até mesmo no discurso de posse, falava que era um perseguido pela justiça americana, vítima do que eles chamam lá em inglês de lawfare, quer dizer, toda essa tentativa legal de tentar derrubá-lo, de tentar impedi-lo de concorrer às eleições ou de tentar prendê-lo. E ele tinha prometido em comícios, em discursos, perseguir ou ir atrás das pessoas que tentaram derrubá-lo judicialmente, ou seja, os procuradores. Então isso começa a acontecer agora, a questão é onde que isso pode parar, mas ilegal de fato não é. Então é um pouco difícil a gente imaginar qual tipo de repercussão que isso pode ter, qual tipo de consequência que uma atitude dessas poderia levar a Donald Trump nas próximas semanas. Valeu, Fabrício. Até a próxima.